Você tem sido aquela pessoa que tem tentado encontrar um caminho para seguir? Ou então um propósito para a sua vida? Devido a muitas tentativas, não obtive ainda o sucesso que você espera. Esse tem sido a sua frustração durante todo o tempo. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou lhe mostrar à luz da palavra de Deus o que Deus tem mostrado para com que aqueles que seguem Ele possa ter a direção da parte dele para que a pessoa possa obter os resultados esperados através do prometimento que ele faz para aqueles que seguem ele, para aqueles que temem ele. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, aqui está uma das provas que o ser humano nasceu para ser feliz, para ter toda a prosperidade, para ter toda a felicidade do mundo. Mas infelizmente, pela falta de obediência à palavra de Deus, os objetivos não têm se realizado. E às vezes até a pessoa pensa que ela não tem sorte, pensa que de certa forma ela não nasceu para ser feliz e que a infelicidade faz parte da vida dela desde quando ela nasceu. Quando nós observamos isso, à luz das Escrituras, nós vamos descobrir que a partir de quando nós tememos a Deus, nós passamos a temer a Ele, Ele passa a trazer a luz para a nossa vida, a ponto de sermos dirigidos a conquistar os objetivos que Ele tem prometido, que Ele tem garantido para aqueles que seguem. Então, só para você ter uma ideia de que Deus ele sente prazer em ver com que aqueles que servem Ele sejam abençoados, nós vamos dar mais uma andada aqui para observarmos mais em frente aqui no mesmo livro de Provérbios, que Deus ele quer mudar a nossa vida, que Ele quer fazer de nós instrumentos, que Ele quer fazer da gente luz desse mundo, como Ele falou. Infelizmente, muitas pessoas têm sentido medo, têm se achado incapaz, não têm, de certa forma, crido na palavra. Então eu queria até deixar mais claro que se você de alguma forma pretende temer a Deus, você tem toda a direção à luz das Escrituras. Então acompanhe comigo, por favor, aqui no mesmo livro de Provérbios, só que é o capítulo 20. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Então aqui a gente tem uma noção de que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, Deus quer fazer com que haja uma claridade, uma luminosidade na vida do homem. Mas isso só pode acontecer, ou só acontece a partir do momento em que, voltando ao início, o homem passa a temer a Deus. E quando eu falo temer a Deus, é você ter um respeito, não é você ter medo, mas é você ter respeito pelas coisas de Deus. E às vezes você confunde as coisas humanas com as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas não são matérias, elas são espírito. Então Ele conta com a gente para que nós possamos ser lâmpadas, luzes aqui nessa terra, nesse mundo. Só que às vezes a gente, de tanto ter medo, não temer, às vezes vira medo, que tudo a gente pensa que prejudica, que faz mal, que às vezes a gente tenta algumas normas, que elas não são verdades. E quando você passa a observar isso dentro da Escritura, você vai ver que temer a Deus é você obedecer a Deus de forma
em espírito. Então, quando isso passa a acontecer, aí as outras coisas, as coisas que pareciam ser difíceis, as coisas que pareciam não ter, o ser humano não ter discernimento, ele passa a ter. Porque, como nós já falamos, que o caminho a seguir, ou seja, um propósito na vida da pessoa, todo mundo tem dificuldade para encontrar. Não sei o que fazer da minha vida. Não, já fiz tanta coisa e nunca deu certo nada. E às vezes ela bate ali, e ela até pensa assim, não tem jeito. Muitos desistem da vida. Quantas pessoas você observa hoje que até são pessoas que eram inteligentes, pessoas que estudaram muito, pessoas que conseguiram diplomas e mais diplomas, certificados, e estão todos aí pendurados na parede. Por quê? Porque o conhecimento que elas têm dá uma ideia que elas não têm condições de exercer aquela função na qual elas foram qualificadas, digamos assim. Elas não conseguem caminhar na trilha que ela um dia preparou. Ah, mas é falta de sorte. Não, não é falta de sorte. Apesar que nós não confiamos em sorte. Nós confiamos na palavra de Deus. Mas assim, as pessoas ficam se desculpando que Deus não quer assim. Quando nós vamos observar tudo isso, somamos que há uma falta de temor ao Senhor. E por isso essa pessoa não tem se tornado uma lâmpada, a ponto de ela conseguir usufruir daquilo para qual ela veio a esse mundo. Então ela diz assim, eu ainda não consegui acertar o caminho. Muitas confessam isso. Não, estou fazendo alguma coisa, mas eu ainda não consegui acertar. Ou eu estou me preparando para o mercado futuramente, só que nunca chega esse momento. Porque ela pensa que o momento ainda vai chegar. Na verdade, o que está faltando é ela se enquadrar dentro do temor às coisas de Deus. Aí sim, a vida dela, o corpo dela melhor, vira uma lâmpada, ou seja, você consegue ter a direção de Deus, do propósito que vai trazer resultado para a sua vida material e, obviamente, você vai estar preparado também para encarar a vida espiritual. Porque a nossa luta ela não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra os espíritos. Mas quando nós vemos assim, hoje as pessoas elas criam uma certa imaginação de que as pessoas, se ela não for esperta, ela não vai vencer. Se ela não passar na frente dos outros, não passar por cima dos outros, ela não vai conseguir. E não é verdade. Tem vaga para todo mundo nesse mundo. Para todas as pessoas no mercado de trabalho. Então, só que você precisa saber o propósito para qual você veio. E hoje você vai ter o privilégio de descobrir através de como você tem que fazer, ou melhor, o que você tem que fazer para usufruir do propósito para qual você veio. Eu entendo que os sofrimentos que você está vivendo, a gente também já viveu um dia. E eu vou te mostrar, através da habilidade extraída da palavra de Deus, que mudaram a minha vida. E se você praticar, certamente mudará a sua, pois eu não sou melhor do que você. Eu tenho absoluta certeza que se você praticar esses passos, você vai começar a mudar e vai ter toda a capacidade de conseguir trilhar os passos, ou de conseguir fazer aquilo para qual você veio a esse mundo. Então nós vamos agora voltar um pouquinho aqui em Provérbios 20, 24. Provérbios 20, 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor.
Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Ficou claro para você aqui? Como é que as coisas funcionam? E você vê que as pessoas, até muitas delas, só para dar ênfase nesse assunto, ela até conseguiu fazer alguma coisa, ela consegue se desenvolver um pouco naquilo que ela faz. Só que ela tem um desgosto muito forte. Ela trabalha 2, 3 dias, depois ela sente que não é ali, que não está dando para ela, que ali ela está obrigada, que ela não consegue fazer nada, porque ela sente um desgosto muito grande. E ela não consegue ser feliz naquilo que ela faz. Está mais do que claro. Por quê? Porque naquilo que você não sente, você não faz com prazer, você não tem como obter felicidade ali. Você vai sentir raiva, você vai sentir desgosto, você vai sentir tristeza, você vai sentir incômodos. E obviamente você vai durar pouco tempo ali. E quando você consegue descobrir, ou melhor, fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se sente bem fazendo, por mais que as pessoas olhem para você e tentem te menosprezar. Poxa, essa pessoa está fazendo isso? Isso não dá lucro, não dá futuro. Mas, biblicamente falando, as coisas simples, elas confundem as sábias. Deus faz os que não são para confundir aqueles que são. Só que hoje, como o avanço está muito grande, nós vivemos num mundo de evolução, aí as pessoas não se sentem bem quando elas observam que alguém está fazendo alguma coisa que aparentemente não traz resultado, mas é o que a pessoa se sente bem fazendo, é o que a pessoa gosta de fazer. Então, por isso, ela vai conseguir ter um desenvolvimento, vai conseguir ter prazer e vai conseguir ter muito sucesso naquela carreira dela. Agora, o que ela tem que fazer para chegar aonde ela deseja chegar, ou seja, qual o talento dela? Como ela precisa, o que ela precisa fazer para ela poder fazer aquilo que verdadeiramente ela veio destinada, digamos assim, a fazer, aquilo que ela se destaca. É a prática. É a prática. Ela faz uma coisa, não deu, aí ela não se sente tão bem ali, mas aí ela persevera, dali ela vai, investe em outra coisa, ela vai mudando. Ela não é aquela pessoa que ela fica se reclamando contra Deus e que ela acha que não tem jeito e que ela acha que ela é vítima de inveja, de alguma coisa do tipo. Meu caro amigo, minha cara amiga, a partir do momento que a sua vida está nas mãos de Deus, não tem nada que possa te prejudicar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando alguma coisa acontece que você está bem com Deus, ainda que aquilo pareça ser um prejuízo, eu vou te dar algumas ideias. Futuramente a gente vai estar falando dessa história verídica, mas eu vou te dar algumas ideias do que aconteceu com José do Egito. Eu acho que você deve ter lido essa história já, né? José do Egito foi um homem que, na verdade, um menino ainda, né? Que ele sonhou. E quando ele contou o sonho dele para os irmãos dele, para o pai, na verdade, para os irmãos dele, aquilo ali deu uma revolta neles, que ele, o menino daquela idade, tinha uma ideia já de tentar governar eles. E aquilo não foi bom para eles. O sonho dele não agradou eles. Mas ele tinha o prazer de contar porque era o que ele tinha sonhado. E, moral da história, esse homem padeceu demais pelos irmãos dele, pela própria família dele, aonde jogaram ele numa cisterna, depois não se sentiram bem porque não tinham resultados financeiros ali jogando ele na cisterna, venderam ele para os mercadores, conclusão que ele chegou até o Egito. Lá tudo identificava que ali parecia que ia melhorar um pouco. Quando ele está muito com a esperança alta já, uma mulher vem e tenta agredi-lo ali,
contou a versão errada, dizendo que ele tinha tentado agredir ela. E aquilo fez ele parar na cadeia. Quer dizer, vamos somar mais ou menos. Tudo que esse homem fazia, apesar dele ter um sonho, mas aquele sonho ali estava virando, aparentemente virava numa tragédia, todas as vezes. Nunca mostrava um resultado positivo. E a minha pergunta para você que ouve é: esse homem desistiu? Ele, em algum momento, ele pensou em voltar tudo atrás e não querer mais seguir a fé que estava dentro dele por causa do sonho? E o que aconteceu? O mesmo que tinha mandado prender, depois entendeu que aquele homem ali era que tinha que governar o Egito. E ele tornou-se governador do Egito. Você sabe disso, né? A gente só está passando um relapso do que futuramente vai ser contado, mas o que eu quero deixar claro para você é que quando Deus está na vida, no controle da vida de uma pessoa, tudo que acontece como injustiça, tudo que acontece como irregularidade, aquilo ali é um treinamento para com que futuramente essa pessoa possa estar capacitada para o mercado de trabalho, ela possa estar capacitada para governar, ela possa estar capacitada para, afinal de contas, para tudo que for necessário. Porque só quem passa pela dor do desconsolo pode dar o conforto da consolação. Uma pessoa que passou por muitas humilhações, ele sabe que é uma dor. Uma pessoa que passou por necessidade, passou fome, passou, digamos assim, coisas que é difícil até de citar em palavras. Ela sabe quando uma outra está passando, não precisa a outra contar tudo para ela. Ela sabe o que ela sentiu quando ela vê outra pessoa sentindo, e ela tem aquele mesmo sentimento de amor. E quem nunca passou, não, você conta a sua história para ela ficar rindo, até debochando. Mas já não é o caso de quem passou. Então tudo colaborou para com que José do Egito fosse um grande governador. E o melhor, quando ele foi governador, todo o povo que tinha feito, colaborado para o sofrimento dele, que foi a família dele, os irmãos dele, vieram ter com ele. E é desse Deus que fez essas coisas que eu estou falando. E você também pode ter sido uma pessoa injustiçada, pode ter sido uma pessoa que talvez as suas oportunidades seja só sofrimento e humilhação. Mas eu quero te fazer um convite. Volte todas as suas atenção para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Eu sei que você pode pensar que é difícil, eu lhe entendo perfeitamente. Porque se você for começar agora, provavelmente vai contar um tempo para você poder entender. Mas você não está só. Eu tenho certeza que Deus tem preparado pessoas para te ajudar. Então aproveite a oportunidade, aproveite enquanto é tempo e comece a depender 100% de Deus. Mas não mistura a tua fé, não. Dependa 100% dele. Quando alguém perceber que você está servindo a Deus, servindo de verdade, provavelmente vai gerar incômodo. Muitos vão achar que você está errado, mas não te bate, não se preocupe com isso não. Não se preocupe. Aí que você tem que focar mesmo. Porque quando alguém entende que você tem um sonho, você é criticado, você é criticada. Quando alguém entende que você quer servir a Deus, você vai ser impedido, vão tentar impedir. Mas eu te pergunto, quem foi que parou José do Egito? Ninguém. Quem vai conseguir te parar também? Ninguém. Mas tudo que nós vemos aqui nessa história aí que a gente falou, né? E que futuramente ela vai ser lida para você nos próximos vídeos, é algo que talvez você diga assim, poxa, mas se eu passar por tudo isso, eu vou... Você não vai passar por tudo isso, porque ele já passou para mostrar para você a grandeza do poder de Deus quando se crê. Então, isso é um preparo que ele passou para poder lhe deixar capacitado, para poder nos deixar capacitado. Então, se apegue com todas as suas forças às coisas de Deus.
Estude a palavra, onde você tiver dúvida, não deixa para depois, tenta questionar, tenta resolver. Não leia a Bíblia como se lê um jornal. E não interprete do jeito que a maioria interpreta. Não. Busque a sabedoria do Espírito Santo. Aí sim você vai encontrar o propósito para qual você veio a esse mundo. Você vai errar sim, sem dúvida, mas não deixe de agir. A palavra correta para isso é você agir, ter ação, não parar. Eu fiz isso aqui, mas eu não estou gostando de fazer isso. Mas eu não vou ficar praguejando aquilo que eu estou fazendo, não. Eu vou ali e vou avançar mais. Eu não vou aceitar isso aqui, não. Eu vou chegar mais em frente. E você até tem hora assim que o cansaço vem para te abater. Descansa um pouco, mas não perca o foco. Continue buscando a solução e fazendo com que isso aqui venha se cumprir na sua vida. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então os passos de Deus, os passos do homem, perdão, são dirigidos pelo Senhor, quer dizer, por Deus. Mas de qual homem? Por que eu tenho errado? Porque até então você não sabia. Não era ele que dirigia os seus passos, talvez era você que estava dirigindo. Então, e como pois poderá o homem entender o seu caminho? O homem só consegue entender o caminho quando ele volta aqui para o versículo, quando ele chega aqui no versículo 27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, quando você está conectado com Deus, você torna-se uma lâmpada. Você sente-se alegre, feliz, porque você está trilhando passos e sabe aonde você vai chegar, sabe aquilo que você quer. E por mais que para os olhos de outras pessoas você não seja entendido, mas isso, não se preocupe com isso, porque a maioria das pessoas hoje elas são infelizes porque elas querem agradar as outras pessoas, elas tendem a fazer a vontade das outras. E eu queria que você me comprovasse com fatos, por exemplo, se fosse possível, você me dizer que alguém já foi feliz obedecendo o que os outros dizem. Não há como. Ela só é feliz a partir do momento que ela teme a Deus. Aqui, quando foi lido no início aqui de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, você vê o que foi que ele falou, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou do ensino, mas os loucos desprezam. Então, a partir do momento que a pessoa despreza o ensino de Deus, ela está desprezando tudo. E nós vivemos num mundo agora que você observa que tem todo tipo de ensinamento. Se você parte para um lado, está ensinando de um jeito, está ensinando do outro, mas não misture a sua fé, não. Viva por orientação do próprio Deus, através da Bíblia Sagrada. Aí você vai encontrar o verdadeiro caminho a seguir com a direção de Deus. E não tem como dar errado. Não tem como você não ter sucesso, o sucesso esperado. Eu vou te dar um simples exemplo. Alguém que, por exemplo, que ela quer descobrir ou que ela quer seguir alguma coisa, quando ela tenta, de início ela enfrenta muita dificuldade. Mas se ela permanecer, aquela dificuldade que ela enfrentou de início, futuramente torna-se pequena para ela com o tempo, quando ela está ali já com muitos dias, muitos meses. Aquilo ali é como se fosse nada, ela até lembra, mas se eu tivesse que começar hoje, seria muito difícil. Mas agora é tão fácil, porque através do exercício, ela vai achando que vai diminuindo, porque o nosso cérebro é acostumado a não gastar energia. Então, quando você
faz alguma coisa e aquilo vai virando hábito, depois você faz naturalmente, não precisa você estar fazendo esforço. Então assim também é quando você encontra o verdadeiro caminho. Você não precisa estar se batendo, estar tentando competir com ninguém, estar tentando passar na frente de ninguém. Não, ninguém vai conseguir te atrapalhar, porque você tem uma qualidade. Eu até entendo por que as pessoas falam, não, eu tenho dom para isso, eu tenho dom para isso, se bem que o Espírito Santo tem os dons. Mas o que eu estou falando é que quando uma pessoa faz alguma coisa, ela se sai bem naquilo, é porque no mínimo ela treinou muito, no mínimo ela tem, sabe, ela se dedicou àquilo ali. E não tem como alguém copiar ela em pouco tempo. Não tem como alguém se aproximar dela, porque ela está capacitada através da obediência à palavra. Era difícil, era, mas ela foi lá, aprendeu com Deus e começou a, digamos assim, praticar. E ela consegue chegar onde ela quer. Ela é aquela pessoa que ela consegue ser realizada. Ela consegue ser feliz. Porque a infelicidade adoece as pessoas. Você pode perceber quando você está fazendo uma coisa que você não gosta de fazer. Você torce que o tempo passe rápido para aquilo acabar, para você sair daquilo ali que não está trazendo resultado. Mas já quando você faz algo que você gosta, o tempo passa e você nem percebe. Você quer fazer mais, você quer... Só que o problema é que as pessoas continuam insistindo naquilo que elas sabem que não está correto. Mas elas insistem porque elas precisam. Não, alguns dizem assim, não, mas eu tenho que fazer, que eu sou obrigado, eu sou... Você não é obrigado, você seria obrigado a descobrir com Deus o que é verdadeiro. Isso sim seria uma obrigação. Porque quando você descobre, você passa a ser uma pessoa livre, liberta, você passa a ser uma pessoa que não vive oprimida, uma pessoa que vive liberta, tem toda a liberdade que você precisa. E esse sim é o verdadeiro sacrifício. Você pensa assim, não, mas não é fácil. Não é fácil, porque eu temer a Deus não é fácil. Porque você, para fazer um erro, não, eu não vou fazer, porque senão eu vou desobedecer o meu Deus. E quando eu desobedeço a Deus, eu fico fora daquilo que Ele prometeu para aqueles que são obedientes. São poucas as palavras aqui desse pequeno versículo que traz a solução, digamos assim, e muda a forma, a maneira de vida de qualquer pessoa que pratica essas palavras. Se você praticar, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa que com pouco tempo você vai dizer assim, valeu a pena eu ter dado crédito, valeu a pena eu ter me esforçado para ouvir ou para aprender de Deus através da palavra dele. Isso aí que nós falamos para você está no livro de Provérbios, tá? Você pode estudar o livro de Provérbios todinho ele. Você vai encontrar coisas que era impossível passar nesse curto espaço. Mas estude a Bíblia todinha ela, sabe? Toda ela é útil para com que você possa, mas não se prenda, porque você começando a estudar a Bíblia, você vai ter oportunidade de mudar. Não mude o foco. Vá obedecendo a palavra. Não, mas alguém me falou que não está correto. Não tem problema. Não siga ninguém, siga a palavra. Você vai ver como você vai ter uma diferença extraordinária. Não viva pelos outros. Viva por Deus. Viva por quem te deu alguém para morrer por você. Faça isso, tá? Então você vai observar que as mudanças vão acontecer naturalmente quando você obedece a Deus. Tá, e para fechar aqui com chave de ouro, eu tenho certeza que se esse trabalho tem te ajudado, ajude outras pessoas também, tá? Compartilhe com elas esse conteúdo. Tá escrito que dai de graça o que recebestes de graça. Se você puder, dê seu like, inscreva-se no canal, para que a plataforma
recomende para mais pessoas e que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós nos veremos nos próximos vídeos.